Glória a Deus, Deus tem sido misericordioso para conosco. Hoje nós vamos ler uma escritura que se encontra no livro de Jonas, capítulo 2, apenas o verso 1 e o 2. Livro de Jonas, capítulo 2, verso 1 e 2. Para essa pequena meditaçãozinha, né, os conselhos de Deus, temos aí um teminha. Deus ouve a oração sincera. Deus ouve a oração sincera, então esse é o nosso tema, saiba disso. Jonas capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Soberano Deus, Pai amado, venha nesta noite também ouvir a nossa voz, o nosso clamor, que nós efetuamos diante da Tua presença, enquanto encontramos que ainda o sangue está no propiciatório sobre cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. Ó Tu que ouves as orações, venha abençoar nossos corações famintos, sinceros, Pai, que derrama e procura se deleitar na Tua presença hoje à noite. Que cada irmão, que cada irmã, cada ouvinte possa, Pai, realmente adquirir essa paz que excede todo entendimento, esse gozo inefável, a doçura, a aproximação de Deus nas nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Então, Deus ouve a oração sincera. Deus ouviu a oração sincera que Sansão fez. Foi a última oração que Sansão fez, mas foi sincera. Amém? Ele diz que morreu com os filisteus. Você vai ver lá em Juízes capítulo 16, verso 28. E a Bíblia diz também que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? A oração de um justo. Oração sincera, oração sem desconfiança, oração sem incredulidade, oração sem dúvida de que Deus é capaz de cumprir todo o desígnio que Ele prometeu em suas palavras. O homem e a mulher têm que carregar essa fé no seu coração. Se você deslocou de casa para vir orar hoje à noite, saiba disso. Se você é justo, se você defende, protege a palavra, Deus ouve a sua oração. Ó Tu que ouve as orações. Amém? E a Bíblia diz que devemos orar em todo o tempo sem cessar. Amém? Se houve um tempo de oração, irmãos, é agora. Inclusive nesse tempo que o diabo quer fazer com que você não ore. Porque mais oração, mais força, mais poder. Menos oração também, menos poder. Você vê muitas pessoas fracas aí, caídas, né? Talvez com a cabeça cheia de intelecto e tudo mais, mas na oração é muito fraco. Porque na oração encontramos força. A oração é o tônico para a nossa vida espiritual. Amém? Você tem descanso, você tem prestígio diante de Deus, quando você realmente sabe que Deus ouve a sua oração. Você deve ter certeza. Mas o profeta diz que Deus, Ele sempre ouve aquela oração sincera. Amém? O profeta diz que Ele cuidou de Daniel, Ele cuidou de Sadraque, e Abednego e Mesaque. Deus fez tudo isso por eles, mas eles tinham compromisso com Deus. Deus não está obrigado a abençoar ninguém que não tem compromisso com a sua palavra, ainda que a chuva caia sobre bons e maus. Mas Deus tem um compromisso expresso com seus filhos, que crê, que dão tudo por viver a sua palavra. Então Deus cuidou de Daniel, Deus cuidou de Elias. Era um homem sincero na presença de Deus, foi perseguido, foi maltratado, as injúrias vieram, as perseguições, mas eles sempre permaneceram firmes, né? Por exemplo, o nosso amado irmão Daniel, por exemplo, fizeram um decreto do rei para tentar pegar Daniel, mas mesmo assim aquilo não evitou ainda que custasse a vida dele. Mas Daniel estava lá, abria a janela do seu aposento ali rumo a Jerusalém e orava ao seu Deus. Amém? E às vezes nós estamos tão preocupados, irmãos, não temos tempo para tudo quanto é coisa. Para fazer negócio, para trabalhar, para tudo mais. Para brigar às vezes, para tudo, para discutir, né, para pensar coisas erradas, mas menos tempo para Deus. É isso que o diabo quer. Quando ele quer deixar você fraco sem oração. Aí você fica nas razões, eu fico nas razões, achando que é isso, e procuramos encontrar algumas coisas até escriturísticas para nos satisfazer. Mas o homem sabe. Amém? Jonas sabia que ele tinha pecado, estava correndo da presença de Deus.
Mas depois Deus encontrou com Jonas, através de uma rendição. O profeta diz: qualquer pessoa que já foi libertada do diabo, através do poder de Jesus Cristo, sabe onde ele está firmada. Amém? As lutas, os problemas não tiram você disso. Não é porque você tem problema na vida mais do que outros, porque Deus esqueceu de você, porque você é um perdido, nada disso. Deus corrige, açoita tudo que ama. Amém? Se Ele pôs em você, sabe que você tem capacidade para orar e mandar isso embora. Você tem que carregar isso, irmãos. Irmã. Então veja, a presença divina, alguma vez mais, veja, não vai ser a mesma pessoa mais depois que você tem encontrado Deus. Você é mudado. Algo que acontece com você. Você não pode, veja, se reservar. E a psicologia, e a imaginar isto, e aceitar isto, uma determinada coisa, e alguma teoria ou algo assim, mas nós não cremos em teologia, nós cremos no poder da ressurreição de Jesus Cristo, e quando você chega em sua presença, veja só, algo que acontece em sua vida, todos nós, cada um, seja quem for, chegar na presença de Deus, algo tem que fazer uma mudança. Moisés chegou na presença de Deus na sarça, saiu abençoado. Jacó lutou com o anjo, falou: não te largo, rapaz, não deixe você ir embora, enquanto não abençoar. Saiu aleijado, saiu com deficiência na perna, mas ele foi abençoado. Por causa disso, até os israelitas não comem a parte traseira do animal por causa de Jacó. Mas veja só, um homem que lutou com Deus. E você precisa, irmãos, não é brigar com Deus, ofender a Deus. Exigir algo quando nós não temos altura para pedir isso. Mas quando está certo com Deus, você realmente se põe a pedir ao Senhor que Ele cumpre todos os desígnios na sua vida. E Ele fará isso. Amém? E quando você chega em sua presença, há algo que acontece em sua vida, que o transforma, e você nunca mais é o mesmo. O homem ou uma mulher que encontrou a Deus, que é uma pessoa de oração, de jejum, veja só, ele não é o mesmo, ele tem uma vida escondida em Cristo. O mundo fica preocupado em saber como Jesus, quando estava lá, o diabo, eles perguntaram: tu és o Cristo? Eles queriam saber, mas Jesus nunca dá para maltar, falou: sou eu mesmo. Ele falou: tu dizes. Veja só, porque o Satanás ficou em parafuso com o próprio Jesus. Quando foi tentado 3 vezes ali, veja só, se tu és filho de Deus, faça isso. Se tu és, querendo descobrir se era Deus mesmo. O profeta diz aquilo e põe a Satanás em parafuso. E muitas vezes, irmãos, o diabo fica tentando saber o seu ponto fraco, para tentar te pegar você. Mas nunca abra os sentidos, o profeta diz. Feche todos ali e abre somente a avenida do Espírito para Deus dominar você. Amém? Então, você já esteve na presença de Cristo. Estou acabando já, tá bom? É melhor nós estarmos tendo antiquadas reuniões de oração em nossos lares e estarmos, veja bem, clamando a Deus dia e noite. Dia e noite, o dia está próximo, o tempo de dor, tempo de angústia. A Bíblia diz: um dia escuro. Veja, e nós estamos vivendo nele. Não adianta tentar fugir, teremos que encarar a realidade. Veja bem, o demônio das trevas está aí, mas nós precisamos estar em oração para ter paz no coração. Ter paz na sua casa, ter paz na sua vida conjugal, paz na sua vida espiritual, paz na igreja você congrega, você tem que ter paz. Amém? Mas se adquire através de oração um rendimento completo ao Espírito Santo. Os tempos podem ser difíceis. Deus não prometeu um mar de rosas para ninguém. Mas depois que eu passei na igreja, a coisa complicou mais. Depois que eu acertei isso aqui, parece que piorou e vai piorar, porque Deus quer lapidar você cada dia. Ainda precisa tirar as escórias da nossa vida. Nós não estamos naquele ponto que eu não preciso mais, já estou purificado por completo. Deus vai fazendo esse trabalho automaticamente, veja bem, da maneira que Ele deseja fazer. E aos poucos você vai alcançando esse nível. Então veja que maravilha, irmãos. O profeta diz: Deus não prometeu o mar de rosas, mas prometeu graça suficiente para toda a provação que venha sobre você. Amém? Você tem que ser vencedor. Você tem que ser uma pessoa de firme pulso mesmo. E ficar aí. Não saia daqui enquanto Deus nos abençoar. Amém? Continue clamando, irmãos. Continue pedindo, mas com alegria, com desejo no coração, sabendo que Deus vai te dar isso. Tudo está na palavra, basta apenas você crer, né? Então o profeta diz: não que ele esteja no mar de rosas, mas ele prometeu graça para vencer
toda a tentação. Quando uma cruz fica pesada, Cristo prometeu estar com você. Sim, Senhor, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O profeta disse que é a consumação da zero. Amém? A luta, a dificuldade, ele está ali. Está sendo angustiado? Deus está com você. Passando por problemas, provas, sincera, né? Nós passamos as provas sem dever. Quando falam isso de você, ou até pensam, Ele está ali também para te ajudar. Amém? Por isso, carregue em seu coração. Vocês que nos ouvem, vocês estão fracos na fé e sabem, muitas pessoas vão para a igreja, mas sabem que precisa de purificação, dedicação. Comece a analisar sobre isso. Comece a dobrar o joelho, quebra a lei da gravidade, levante suas mãos, clame ao Senhor. Israel, quando estava em cativo, clamou ao Senhor. Deus enviou o libertador lá. Amém? E Deus enviou o Espírito Santo para nos consolar, para nos ajudar. Tenha fé e creia nisso, meus amados. No nome de Jesus Cristo, receba isso. Nós vamos entrar em oração, vamos cantar um corinho. É aquele que desejar se olhar, ficar de pé, você fica à vontade, tá bom? Vamos cantar sem pedir que Ele venha no nosso coração. No meu coração, no meu coração,